Olá família, graça e paz, tudo bem? 7 dias de casa em casa, juntos, né? No partir do pão e nas orações. Ontem eu falei com você acerca do partir do pão, pão dos filhos, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Quero falar sobre quando a terra governa o céu. Olha só, Mateus 18, versículos 18 ao 20 diz assim: Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, eu sei que até talvez você assustou um pouquinho com o título, né, do vídeo, quando a terra governa o céu. Pastor, como assim? Não é o céu que governa a terra? Mas na perspectiva da oração, eu creio que, né, o Senhor também vai nos aprofundar nessa revelação da oração. A oração não é um ritual religioso, assim como a ceia também não é. Faz parte da dinâmica, faz parte do fundamento, dos fundamentos da igreja, ok? Então a oração não é só quando eu tenho uma necessidade. Oração não é só quando eu estou precisando de alguma coisa. Oração não é simplesmente eu tenho que fazer com base em algum tipo de regra, né? Não, a oração está ligada com o governo, com a revelação do governo ou ainda da autoridade que a igreja recebeu. E aqui essa oração ela está ligada com o aspecto individual e também está ligada com a questão coletiva. O que o texto diz aqui? O texto está dizendo aqui que a ação do céu ela é precedida por uma ação na terra. Por quê? Olha o texto, né? Quando ligarem na terra, será ligado nos céus. Não é o contrário, quando ligar no céu, será ligado na terra. Então, ou seja, nós estamos entendendo que ligar na terra está ligado com a oração da igreja, dos irmãos. Né? Porque diz onde dois concordarem, né? Aquilo que 2 ou 3 reunidos, meu nome, estou no meio deles, está ligado com isso, né? Tem outro texto mais para frente que vai falar sobre isso. 2 concordarem, ele fará. Então, ou seja, a ação na terra precede a ação no céu. Então, quando nós oramos aqui na terra, algo acontece no céu. Só que não é no sentido seguinte, eu fazer e orar que eu quero. Não, está ligado com eu ter a revelação da vontade de Deus, e aí nós atuamos na terra, ou seja, e o céu libera essa sentença. Tudo, preste atenção, por isso que nós precisamos nos aprofundar na revelação da graça de Deus e da vontade de Deus. Tudo que contradiz a vontade de Deus precisa ser bloqueado, precisa ser amarrado. Então, por isso que nós oramos contra a pobreza, contra a miséria, contra a enfermidade, contra o pecado. Nós oramos contra isso aqui, ok? Então, por quê? Porque é contra a vontade de Deus. Então, nós oramos aqui, ligamos na terra. Mas também tudo aquilo que é da vontade de Deus precisa avançar, precisa acontecer, precisa ser solto. Então, tudo aquilo que está atado, por exemplo, prosperidade, nós oramos para que a prosperidade aconteça. Tá entendendo? Então é uma questão de desligar e ligar, não é o disjuntor que nós ligamos aqui, mas está ligado com ter a revelação da vontade de Deus. Então nós temos, a partir de ter a revelação da vontade de Deus, nós desligamos e nós ligamos, a partir do entendimento daquilo que Deus quer fazer. Então por isso que a terra governa o céu. Pastor, então quer dizer que Deus faz aquilo que a gente quer? Não, não é isso, você já vai entender. Deixa eu usar um exemplo aqui do Antigo Testamento para você, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 9 ao 11, diz assim: Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez com que Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, abaixava a mão, os amalequitas venciam. Então olha só, qual que é o quadro? Israel está em guerra, lutando contra os amalequitas. Os amalequitas representam aqui Satanás, a carne e essa coisa toda. Josué está lutando, Josué está guerreando. Moisés está no monte orando, ok? Ele está intercedendo. Então quando Moisés está com a mão levantada, Israel está prevalecendo. Quando a mão de Moisés baixa, Israel perde. Então isso mostra o quê? Que quando nós oramos, Deus move. Quando nós paramos de orar, Deus não move. E não é nós controlamos a Deus, não é isso. O que nós precisamos de entender? Que a terra governa o céu no sentido, de novo, de ter a revelação da vontade de Deus,
e agora nós intercedemos, nós declararmos para que isso aconteça. Então não quer dizer que de alguma maneira nós podemos forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Não é isso. Mas está ligado com nós reivindicarmos aquilo que Deus quer fazer. Então nós temos a convicção que o céu quer fazer, nós temos a convicção que Deus quer fazer, que é a vontade de Deus. Só que Deus só vai fazer se nós orarmos. Uau, isso aqui é poderoso. Deus só vai fazer se nós orarmos. O céu só pode agir, aqui usando, né, esse aspecto de Deus, só pode agir se nós pedirmos. Por isso que eu ensino você sobre a revelação da graça. Uma das maiores expressões de alguém que tem revelação da graça é porque ele pede. Ele pede porque ele depende. Então ele pede aquilo que ele sabe que é a vontade de Deus. Então quando ele sabe que Deus quer fazer, ele não vai lá simplesmente fazer. Ele pede para que Deus faça. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Isso é oração. Isso é quando a terra governa o céu. Essa é a igreja agora desenvolvendo a autoridade que recebeu de Deus. Gente, Deus, preste atenção. Deus não é livre para fazer o que ele quiser na terra. Por quê? Porque ele mesmo definiu assim. Eu sei que isso talvez foge um pouquinho daquilo que você imaginava. Deus é soberano, claro que Deus é soberano, mas por ele ser soberano, ele não pode fazer aquilo que ele quiser. Vou dar um exemplo para você lá do Éden. Você acha que Deus queria que Adão e Eva pecassem? Eu creio que não. Mas por que Deus não deu um tapa na mão de Eva antes dela comer o fruto? Porque Deus não pode. Por quê? Porque Deus nos criou com algo chamado vontade. Deus criou o homem com algo chamado decisão. Deus criou o homem com algo chamado livre-arbítrio. Então Deus, ele deu vontade própria ao homem. Só que o que acontece? Porque ele então determinou isso, como que Deus vai ir contra ele mesmo? Então Deus determinou que o homem tem vontade própria. Como que Deus não vai permitir que o homem faça algo? Não, o homem tem decisão. Pastor, mas aí agora o que o homem tem que fazer? O homem tem que buscar a vontade de Deus para decidir. É isso que nós fizemos todos os dias. Entende? E aí qual que é? O homem precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E aí, então agora, quando o homem alinha com a vontade de Deus, o que acontece? Deus pode mover através desse homem. E aqui está a oração. O que é oração? Oração é alguém que está alinhado com Deus. E aí, quando eu oro, eu me torno agora esse canal. Entende, irmãos, que a terra governa o céu não porque o homem ou a igreja ela tem autoridade acima de Deus, não, mas ela tem uma autoridade que recebeu de Deus. E por conta da autoridade de Deus, que ele mesmo falou da decisão do homem, é necessário que Deus agora, o homem seja cooperador de Deus. Porque senão, o homem pode restringir. Preste atenção nessa sentença. Nós não podemos determinar o que Deus quer fazer, no sentido de que não seja da vontade dele. Nós não podemos determinar. Nós não temos controle de Deus, não podemos manipular Deus, não podemos fazer isso aqui. Mas nós podemos restringir aquilo que Deus quer fazer, porque nós somos o canal. Então o que é oração, irmãos? Oração é nós declarando o reino de Deus aqui na terra. Você orando é você declarando, Senhor, a tua vontade aconteça na minha vida. Só que você não vai orar somente que a vontade, tá entendendo? Deixa eu ilustrar para você aqui melhor. Você vai orar quando você acessa a vontade. Então, por exemplo, você entendeu que a vontade de Deus é que você tenha filhos. A vontade de Deus é que o seu casamento seja próspero. O que você vai orar? Você vai orar, Senhor, que o meu casamento seja próspero. Tá entendendo? Você entendeu a vontade de Deus, então você ora a vontade de Deus e aí Deus vai fazer. Obviamente não quer dizer que você vai orar uma vez e a coisa vai acontecer do nada. Não. Isso é necessário aqui um estilo de vida, por isso que eles reuniam diariamente para oração. Então oravam todos os dias, porque nós estamos numa guerra espiritual. Existem demônios, existem espíritos que não querem que a vontade de Deus seja feita, mas nós precisamos orar, nós precisamos de crer. Então por isso que uma das coisas mais difíceis que existe para os cristãos é a oração, é orar, a resistência para orar. A palavra, você lê a palavra, por quê? Porque aqui está a vontade de Deus, e você orar, porque é a maneira que a vontade de Deus manifesta através da sua vida. Tu entende? Mas nesses dias eu creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos ser dispersos a Deus. Já viu que as reuniões, né?
talvez menos efetivas no sentido de número de pessoas da igreja ao lado do GC, é a reunião de oração. Por quê? Porque nós precisamos despertar disso, irmão. Se desperte por Deus para isso. Você entender que você é um canal de Deus, que você é determinante e estratégico para que o mover de Deus aconteça através da sua vida no lugar que Deus colocou para você. Então o que Satanás faz? Da mesma maneira que eu falei ontem no partir do pão e no pão dos filhos, leva você a olhar para você. Leva você a ficar olhando para os seus problemas, para as suas crises, para as suas dúvidas. Satanás leva você a olhar para os problemas. Ao invés de eu e você, então, olharmos para o Senhor e cremos que nós já recebemos um acesso. E, na verdade, nesse sentido, nós somos um acesso, é através da nossa vida. Então, não olhamos para os problemas, vamos olhar para a provisão. Entende? E aí, nesse sentido, entenda bem o que eu estou falando aqui, nós somos a provisão. Não porque nós temos algo em nós mesmos, mas porque nós somos um canal, irmãos. Nós somos um canal do céu aqui na terra. Então aqui a terra governa o céu. Eu creio que Deus quer salvar pessoas, eu creio que Deus quer salvar crianças, eu creio que Deus quer salvar famílias inteiras, eu creio que Deus quer curar, eu creio que Deus quer libertar, eu creio que Deus quer trazer provisão, prosperidade, eu creio que Deus quer transformar o lugar que nos colocou, eu creio que existem centenas e milhares de pessoas para serem salvas, para ouvir a mensagem do Evangelho. Eu creio que Deus quer nos usar poderosamente. Então, por isso que nós precisamos orar, e é por isso que nós vamos ver em Atos, essa igreja, ela era assombrosamente poderosa por conta da oração. Lembra que a única coisa que os discípulos pedem para aprender com Jesus é o que? Senhor, nos ensina a orar, porque eles entenderam o que? Quando Jesus ora, fica madrugada orando, alguma coisa acontece. Então o Senhor nos ensina a orar, e nós vamos ver aqui, né, em Atos, no capítulo 4, uma experiência fantástica. Lembra que Pedro estava preso, aí Pedro solta Pedro, vem lá para o cenáculo, e o que eles fazem? Eles vão orar, Senhor, nos dê mais ousadia para pregar a tua palavra. Eles não ficam com medo porque Pedro foi preso, não ficam com medo das resistências, não ficam com medo das perseguições. Por quê? Porque eles entenderam que eles são um canal, eles entenderam que algo vai acontecer através da vida dele. Então Satanás vai tentar intimidar, acusar e condenar, mas eles oraram a ponto de receber mais unção de Deus, a ponto do lugar que eles estavam tremer, irmãos. E é isso que eu creio que Deus tem para mim e para você. Então creia, nós somos o canal do céu aqui na terra. Vamos buscar a vontade de Deus e vamos declarar a vontade de Deus no lugar que nos colocou. Isso vale para você, para sua casa, né, para o seu casamento, para o seu trabalho. Isso vale para o GC, isso vale para nós como igreja, vale para esse litoral. Eu creio que esse litoral será impactado pela glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.